Quem quer ter um coração igual ao de Jesus? Um aplauso ao Senhor bem forte. Boa noite a todos, né? Sejam todos bem-vindos. Poder sentar. O Tiago já fez a minha introdução. E só uma coisa que eu discordo do Tiago. O Senhor não está lá, Ele está junto com você. Ele quer caminhar junto contigo, Ele quer te levar para lá. Mas Ele está junto. E a gente vai falar um pouco sobre isso também. Um pastor que anda junto com as suas ovelhas, que faz as suas ovelhas andar junto com Ele, principalmente assim. Queria falar com as crianças rapidinho. Primeiro os pais, né? Nós temos somente o berçário aberto. Se os pais precisarem do berçário, ele está aberto lá. As demais crianças vão ficar aqui com os papais. E eu vou lançar um desafio para as crianças e para os papais. Vamos falar muito sobre pastor e ovelha hoje. Ovelhinha. Então, as crianças prestar bastante atenção para os papais cobrarem das crianças em casa. Fazer com que elas tenham essa percepção do que elas entenderam acerca da palavra. Porque, de alguma forma, Deus vai falar com elas. E vocês vão aprender com elas em casa mais do que aprenderam comigo aqui, pode ter certeza. O coração de uma criança tem muito mais a ensinar, às vezes, né? Coração mais puro do que o nosso, com certeza. Essa relação pastor e ovelha, quando eu falo pastor e ovelha, eu falo do pastor Jesus, tá? O sumo pastor. E o pastor de todos nós. E essa passagem, quem me conhece sabe que eu me converti após ler a Bíblia. E essa passagem, esse capítulo, esse salmo, foi o primeiro salmo, primeira passagem da Bíblia que eu decorei. Gostava muito de ler a Bíblia, mas esse salmo eu decorei, chama muito a minha atenção e eu decorei ele. E costumava recitar ele, por muitas vezes na minha vida, no início da minha conversão, eu recitava esse salmo nas minhas orações também, entendendo essa ideia. Não entendia por completo, mas entendendo que o Senhor cuida de mim e está junto comigo o tempo todo, é o meu pastor, e está me guiando, e me abençoando, e tentando me levar a uma vida abençoada, aquilo que Ele tem de projeto e de propósito na minha vida. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre esse salmo, que é muito conhecido, Salmo 23, e de uma ótica um pouco diferente, de uma experiência de um homem que foi pastor, depois se tornou rei. E antes de ser rei, ele se tornou pastor. E antes de ser rei, ele era pastor. E essa experiência de pastoreio com as suas ovelhas levou a ele a ter esse entendimento de que o Senhor é um pastor sobre as nossas vidas. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre as características das ovelhas, como elas agem, como elas são, por que elas precisam tanto de um pastor, principalmente naquela região. E nós vamos trabalhar isso nas nossas vidas, e principalmente trabalhar isso para o nosso ano de 2023, um ano de incertezas, um ano de muita desesperança, e se não tivesse tanta desesperança, cidadãos de bem, que talvez nunca tiveram passagem e nunca cometeram um crime, não teriam feito o que fizeram hoje, porque está muito cheio de desesperança mesmo. Nós precisamos ter uma palavra nos guiando e nos levando aos pés do nosso rei, o nosso verdadeiro rei, o nosso único rei. E nós precisamos demais do cuidado desse nosso bom pastor, entender que ele está com a gente o tempo todo, independente do que a gente vai passar ou de onde a gente estiver, ele vai estar com a gente em todo o tempo. Você conhece muito bem a passagem, e a gente vai colocar ali, o Salmo de número 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Essa ideia de nada terei falta não indica que eu terei tudo que eu quero. Muito pelo contrário, mas andando com o pastor eu terei tudo o que eu preciso. Essa é a ideia do Salmo. De nada eu terei falta, tudo que eu preciso para viver, eu terei se eu estiver andando ao lado do meu pastor. É mais ou menos essa a ideia do texto, não aquela ideia que a gente pensa assim, tudo que eu quiser eu posso ter porque o Senhor é meu pastor, então Ele vai me dar tudo. Não, não é assim. Não é essa a ideia. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar
Por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Lindo, né? É a canção mais linda da Bíblia. É uma canção. Se você procurar na internet, você vai ver algumas amostras, né, dessa canção cantada no original, na língua original. É uma canção, é um louvor, é um hino de louvor. A gente vai falar um pouco sobre isso também. Os pastores naquela região têm o costume de falar muito com as suas ovelhas. Elas são direcionadas pela sua voz, e para elas ouvirem muito a sua voz, alguns desses pastores cantam músicas. Talvez Davi cantava músicas, e talvez tenha cantado essas músicas, esse salmo, talvez para as suas ovelhas, ao guiar as suas ovelhas por um caminho difícil, árduo. Quem conhece um pouquinho da geografia da região, sabe que a região ali ao sul da Judéia é uma região de deserto. Durante uma época do ano, principalmente quando cai a chuva temporã ou a chuva serôdia, né, no outono ou na primavera, ou durante o inverno, ainda tem um pouco de chuvas, um pouco de pluviosidade. Então, algumas pastagens acabam aparecendo, algum verde aparece, mas durante o período do verão, 3 ou 4 meses, um pouco mais do que isso, uma grande aridez, uma grande sequidão naquele lugar. Então os pastores têm que sair com suas ovelhas em busca de água. E às vezes tem que andar 150 quilômetros ou mais do que 150 quilômetros com as suas ovelhas à procura para poder achar os oásis do deserto, as águas do deserto e essas verdes pastagens, para fazer com que as suas ovelhas sejam alimentadas. Vamos conhecer um pouquinho, se funcionar aqui. Opa! Então passa para mim, se não funcionar, por favor. Um pouquinho das características das ovelhas. As características de uma ovelha. Agora acho que passou. Primeira característica que eu separei para vocês: uma ovelha, ela é dócil e ela é domesticável. Talvez não exista um animal mais dócil do que uma ovelha. Jesus é comparado também com uma ovelha. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele fala para nós que nós somos ovelhas. Ele diz que Paulo vai dizer que nós somos como ovelhas que são levadas ao matadouro todos os dias, né? E nós somos comparados com ovelhas. Ovelhas são mansas, são dóceis. Ovelhas, elas até para morrer, elas não reclamam. Algumas choram, sabem que vão morrer, vão ser abatidas e choram, mas não fazem nenhuma força e não criam nenhuma resistência. São os animais mais mansos que a gente conhece. Jesus, ele disse que ele é manso e humilde de coração. Jesus era considerado como um cordeirinho que foi levado ao matadouro para com que todos os outros pudessem ser salvos. Então, a ovelha tem essa característica, ela é dócil e domesticável. A ovelha, ela precisa de um tempo para confiar no seu pastor. Talvez por isso que, ainda novo, Davi já pastoreava as suas ovelhas. As ovelhas não confiam em pessoas novas. Geralmente, um pastor novo, quando vai acompanhar as ovelhas, ele vai com o pastor principal por algum tempo, até que as ovelhas o conheçam e confiem nele, ao ponto de andar após a voz dele. Elas precisam de confiança com o seu pastor. O rebanho precisa confiar no seu pastor para andar com o seu pastor, senão elas não obedecem. Elas não obedecem a qualquer voz, elas não obedecem a voz de estranhos. O cara chega lá na primeira vez e já quer guiar as ovelhas, um rebanho inteiro, ele vai encontrar resistência, vai encontrar rebeldia, vai encontrar qualquer tipo de forma de resistência. As ovelhas não conseguem confiar com tanta tranquilidade, precisa de um certo cuidado, precisa de um certo tempo para elas acostumarem com os pastores. Elas só conhecem e obedecem a voz daqueles que elas entendem que amam e que cuidam dela, o pastor. E elas vão após a voz do pastor. Jesus disse isso, né? As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Jesus falou um pouco sobre isso.
Ele, por muitas vezes nos evangelhos, a gente vai observar Jesus se dizendo o bom pastor, o pastor que guia as suas ovelhas, e as suas ovelhas, as ovelhas do seu rebanho, conhecem a voz do Senhor e vão após a voz do Senhor. Muitas vezes eu falei no início, que os pastores, para acostumarem as ovelhas com a sua voz, eles cantam canções durante a caminhada, em busca das águas, em busca das pastagens. Eles vão cantando músicas para as ovelhas aprenderem a conhecer a voz do seu pastor, o tom da voz do seu pastor. As ovelhas, elas não têm um sistema de autodefesa natural, elas não têm garras, não têm dentes, até que mordem de vez em quando, mas é raro acontecer isso. Mas elas não se defendem, raramente se defendem. Elas são facilmente abatidas por seus predadores. Elas precisam de alguém que defenda elas. É por isso que a gente lê no Salmo aqui o tal do cajado. O cajado não era apenas para sustentar o pastor na caminhada ou para usar para guiar as ovelhas. Também tem o cajado, geralmente tinha era parecido com um J, assim, E aí era usado para resgatar as ovelhas quando elas caíam nos buracos dos desertos. Mas também o cajado tinha um local, muitos dos cajados dos pastores tinham um local para se colocar uma faca afiada para proteger as ovelhas e defender as ovelhas dos lobos e dos animais ferozes que estavam tentando comer as ovelhas do rebanho. Porque elas não têm essa defesa natural. As ovelhas andam sempre em grupo. E dificilmente elas sobrevivem isoladas. Principalmente quando elas estão pastoreando no campo. Elas não andam isoladamente, elas se andam em grupo. Talvez seja um sistema de defesa, mas elas andam em grupo, elas são totalmente animais sociais, vamos dizer assim. Inclusive, a origem da palavra igreja, no hebraico, kahal. Essa palavra kahal é quando as ovelhas ouvem a voz. A origem dessa palavra vem do ato das ovelhas se congregarem, se reunirem quando o pastor dá uma ordem. É a origem da palavra kahal. Daí vem a palavra, foi traduzida na Septuaginta para eclésia, igreja. A ideia da palavra kahal. Nós somos unidos através da voz do nosso pastor. O pastor está no nosso meio quando nós estamos reunidos. Não estou falando de instituição, estou falando de igreja. Estou falando de quando nós estamos reunidos em torno do nome de Jesus, através da voz de Jesus, para a palavra de Deus, ouvir e mutuamente falar uns aos outros, ministrar uns aos outros, ensinar uns aos outros acerca da palavra de Deus. Esse ato de reunião, na origem, vem dessa palavra kahal, que significa congregar as ovelhas à voz da autoridade, à voz do pastor. As ovelhas produzem lã a vida toda. Sabia disso? E quanto mais velhas, melhor é a lã. Você aí que se acha velho demais para servir a Jesus, A maturidade, as ovelhas mais novas precisam de você. Quanto mais velho, melhor é a lã. Não é igual, melhor, como é que é? Quanto mais velha a panela, melhor a comida. Não é essa a frase, não, mas é melhor a lã da ovelha, ela vai melhorando com a época. E nossas vidas devem, ao seguir o pastor, ao andar com o pastor, elas devem amadurecer com o tempo. Nós precisamos amadurecer. Um crente sempre produz. Nós, cristãos, fomos chamados para produzir vida, viver vida. A vida nova que o reino de Deus nos colocou para viver, que Jesus nos beneficiou para viver. E nós temos que produzir sempre. Produzir em formas de bênção, em forma de abençoar pessoas, cuidar de pessoas, servir a Jesus, servir pessoas. Nós precisamos produzir a vida toda. E nós precisamos amadurecer para fazer isso. Quanto mais maduros a gente melhor é o fruto que sai de nós. Melhor é a nossa produção para o reino. Melhor é a nossa vida, aquilo que nós produzimos em pró das pessoas que andam junto com a gente. Então a gente precisa aprender com isso. Você nunca é velho demais no reino de Deus. Se Jesus ainda não te levou, queridos, é porque Ele tem muita coisa para fazer através de você. E com certeza você está na idade de produzir a melhor lã. E as pessoas, principalmente os mais novos, precisam muito de você.
As ovelhas, elas não sabem discernir o bom alimento. Elas comem qualquer coisa que aparece na frente delas, somente se for verde. As ovelhas, elas não enxergam longe. O máximo de uma visão de uma ovelha é 10 metros. Então, quando elas chegam perto, elas precisam chegar muito perto do alimento, mas elas chegam perto de qualquer coisa que seja mato e elas comem. E, às vezes, elas são muito sensíveis a dietas estranhas, a coisas que não... Tem muita coisa que não faz bem para ela. O pastor precisa levar ela ao bom pasto, precisa levar ela ao bom alimento. Isso é necessário, senão as ovelhas podem morrer, elas podem perecer por comer coisa ruim, que não faz bem para ela. Pode fazer bem para outros animais, mas para ela não faz bem. E ela, com certeza, ela é muito sensível e ela pode morrer com muita facilidade. Então, ela necessita do pastor o tempo todo. Nós precisamos da voz de Jesus nos guiando, porque nós não sabemos discernir o bom alimento para as nossas almas. Aliás, o bom alimento para as nossas almas está aqui. Mas até quando a gente faz más interpretações, ou segue pessoas com más... Não vou falar sobre isso. Né? Mas a palavra de Deus está aqui, queridos. A gente precisa de pessoas mais maduras que nos ajudem a interpretar essa palavra. Sim, ela está aqui, o alimento. O bom alimento está aqui. A gente muitas vezes não sabe discernir o que é bom para as nossas vidas. E como nós podemos colocar em prática isso. Precisamos de pessoas para isso. Mas a gente tem procurado em tantas coisas, em tantas pessoas, como se a palavra de Deus, como se a voz de Deus estivesse em pessoas. Não está em pessoas, ela está aqui. Você precisa conhecer a palavra de Deus, você precisa conhecer a voz dele, e é ele que vai te guiar a esses bons alimentos, a essas verdes pastagens que você precisa, não somente para sobreviver, para viver o reino de Deus, mas para crescer, para amadurecer, para produzir melhor o fruto do Espírito Santo. Então você precisa disso aqui. Você precisa de pessoas que lhe ajudem a conhecer, mas você precisa também ter esse tempo com a palavra de Deus. Precisa aprender a ouvir a voz do pastor e precisa se alimentar daquilo que ele tem a dar para você. Cuidado, que você que tem buscado só alimento em pessoas, daquilo que as pessoas interpretam, sem conhecer aquilo que é a verdade, tome muito cuidado, você pode muito facilmente ser enganado. E essas mais pessoas, porque tem muito mais pessoas muito mais intencionadas, principalmente na internet, tem muito, elas podem te dar mau alimento, alimento estragado, alimento que vai fazer mal para a tua alma, alimento que vai te afastar do reino de Deus ao invés de te aproximar do reino de Deus. Então tome muito cuidado, você precisa do pastor. Ouça sempre a voz do teu pastor, ouça bem, saiba discernir, saiba interpretar a palavra de Deus em todo o tempo. Algumas características também da vida pastoral ao sul da Judéia. Belém, onde era a cidade de Davi, fica ao sul, um pouquinho no sul de Jerusalém, não sei se chega a 10 quilômetros ao sul de Jerusalém, e ela já fica basicamente às portas do deserto da Judéia. O deserto da Judéia, depois a gente vai mostrar uma foto do deserto da Judéia para você. O deserto da Judéia não é um deserto como você pensa assim, aquele deserto de dunas de areia, que você bota o pé e começa a andar e... Não, é um deserto de terra batida, um deserto de pedras. O deserto da Judéia foi o deserto onde Jesus foi tentado por 40 dias e 40 noites. Essas pedras que tem no deserto da Judéia foram as pedras que o inimigo disse para Jesus: transforma essas pedras em pão e satisfaça a sua fome. É nesse deserto que Jesus aprendeu iniciou o seu ministério após ser tentado no deserto. Foi nesse deserto que Jesus, não que ele aprendeu, mas que ele foi treinado para ser um bom pastor para as suas ovelhas. Assim como os pastores ao sul da Judéia, os pastores de Jerusalém para baixo, pastoreavam essas ovelhas nesse deserto, assim Jesus também aprendeu a pastorear, assim também nesse deserto. Ali também ele foi preparado para o seu ministério. A gente pensa no ministério de Jesus como algo grandioso. A gente pensa no ministério de Jesus como ele se tornando rei já. A gente sabe que ele se tornou rei após ele ser crucificado e ressuscitar no terceiro dia. Mas muito mais do que isso, ele se preparou para ser um bom pastor. Se preparou para cuidar bem das ovelhas, ter essa aptidão com as pessoas das quais ele chama ovelhas do seu rebanho. No inverno, na verdade não só no inverno, entre os meses de outubro em diante, até mais ou menos um pouquinho antes de março, existe um pouco de chuva. Às vezes são chuvas muito fortes, principalmente as chuvas do outono.
Você lembra que eu falei do quadro há 2 semanas atrás, aquele quadro que está lá fora? A palavra mikveh, esperança, do hebraico, é a partir de um quadro como aquele. A língua hebraica nasceu em Hebrom, um pouco a sul também de Belém, próximo de Berseba, e dentro do deserto da Judéia. Existe um fenômeno naquela região seca e árida, quando chega a chuva temporã, se eu não me engano, no período do outono, as primeiras chuvas geralmente são muito fortes. E a gente viu isso nas enxurradas aqui em Itajaí, a gente sofreu com isso, muita gente, minha mãe teve água que entrou na sua casa, muitas pessoas aqui sofreram com isso, a gente ajudou algumas pessoas aqui da igreja, que entraram águas nas suas casas, e acontece a mesma coisa naquele lá, esse mesmo fenômeno acontece nessa região. As águas, elas começam a descer nas montanhas, aquela chuva que desce, elas começam a descer nas montanhas e formam riachos muito por dentro daquele deserto, formam riachos. Se eu não me engano, o rio Negueb só existe um período do ano, ele seca o resto do ano inteiro. Não acontece somente no Oriente Médio, acontece também na África. Você deve ter visto alguns filmes que acontecem isso. Discovery Channel e National Geographic, essas coisas assim, você deve ter visto algumas vezes alguns filmes assim. A chuva vem e os rios transbordam. E são muito caudalosos. As ovelhas não tomam água em rios muito fortes, elas não tomam água, por isso que elas muitas vezes não tomam no Jordão, eles preferem descer ao sul, eu vou mostrar para vocês depois. Descer ao sul em busca dos oásis para tomar água. Porque as ovelhas têm medo de água muito caudalosa, elas têm medo de barulho. Elas têm medo de tudo, na verdade. E aí nesse período, essas águas. Essas águas, elas dão esperança para o povo. Talvez a palavra esperança venha desse fenômeno, mikveh. Porque dá uma esperança, porque ali é água para a agricultura, é água para a pecuária. Então, depois que essas águas passam, que essas chuvas passam, formam-se muitas poças d'água e durante todo o período de inverno as ovelhas não precisam sair muito longe dos seus currais, os pastores não precisam sair muito longe das suas cidades para alimentar as suas ovelhas, porque tem alimento próximo. Mas quando chega da primavera em diante, começa a aridez do deserto da Judéia. E eles precisam andar um pouquinho mais, Belém já um pouquinho mais, mas Hebrom é menos, de 150 quilômetros para achar água e alimento. Agora você imagina a vida de um pastor, cuidando das suas ovelhas, andando pelo deserto com suas ovelhas famintas, cuidando delas, protegendo elas de animais, protegendo elas do sol. Geralmente, eu li alguns históricos, principalmente em sites que falam de beduínos, que os beduínos fazem a mesma vida pastoril que existia na época de Davi, ainda acontece no Oriente Médio através de um povo chamado beduínos. E geralmente eles acordam para fazer essas longas viagens, que não duram um dia só, duram vários dias. Eles acordam cerca das 4 horas da madrugada. Até às 10 da manhã eles andam com as suas ovelhas, depois eles dão descanso para as suas ovelhas em sombras e voltam a andar somente no período do final da tarde. À noite eles encontram cavernas, eu falei sobre isso na época de Natal, os chamados apriscos, as cavernas desses desertos, tem muitas montanhas com muitas cavernas. E aí eles botam as ovelhas dentro dessas cavernas e protegem elas do frio da noite. Apesar de ser verão, às vezes as temperaturas da noite chegam até 0 graus. E eles fazem isso durante vários dias, até chegar aos oásis. Separei algumas fotos, os perigos do deserto. Aí tem pastores, e aí está o deserto da Judéia. É isso aí. Todos os anos os pastores têm que andar um longo caminho nesse deserto, e foi nesse deserto que Jesus foi tentado, queridos. Um deserto que chega no verão a 40 graus na sombra e durante a noite a 0 graus. Que roupa que eu vou? Vou de bermuda e camiseta? Não dá, né? Porque senão eu vou me queimar durante o dia. E também vou ficar com frio à noite. Olha a importância da lã.
Nós estávamos falando, né? Jean falando do linho, né? O linho durante o dia e a lã durante a noite eram obrigatórios da roupa dos pastores. E os cuidados que eles precisavam ter. Queridos, eu vou dizer uma coisa para você. Talvez você esteja passando por desertos na sua vida. Jesus também passou por desertos. Ele sabe da tua dor, do teu sofrimento, Ele sabe das tuas lutas, Ele sabe de tudo que você está passando. E talvez os desertos são necessários. Todos nós precisamos passar por esses desertos. Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Coisa louca, né? Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. E lá os anjos o serviram. E a gente muitas vezes não quer passar por esses desertos, mas é nesses desertos que a gente cresce, amadurece, a gente avança na nossa vida. E a gente conhece um pouquinho mais desse relacionamento com Deus. Quando você estiver passando por desertos na sua vida, queridos, fique tranquilo, uma hora o deserto acaba. O deserto tem fim. Mas uma coisa é certa, aprenda a andar com Jesus, porque Ele também andou por esses desertos. E se você não está sozinho no meio dos desertos da sua vida, Ele está ali para te guiar. Te guiar para onde? Para esses lugares. Esse território ao sul do deserto da Judéia se chama En-Gedi. Nós, na nossa língua, falamos En-Gedi. Mas En-Gedi. Esses oásis ao sul do deserto da Judéia, muito conhecidos por Davi, foi nesse lugar que Davi se escondeu de Saul, fugindo de Saul, levou todo o seu rebanho, que não eram mais ovelhas, mas eram soldados, para se refugiar nesse lugar. E nesse lugar, Saul, sabendo que ele estava lá, foi atrás dele. Foi nesse lugar que, numa caverna, Davi pegou um pedaço do manto de Saul, quando ele estava fazendo necessidades. Essa parte não precisa contar, né? E foi nesse lugar que Davi arrancou um pedaço do manto dele e depois subiu a uma dessas montanhas e falou com Saul, chamou ele de pai e falou: aqui, ó, eu poderia ter te matado. É essa passagem, né, que muitas vezes alguns pastores mal intencionados usam, né? Não tocareis no ungido do Senhor. É dessa passagem, mas não tem nada a ver com o que os pastores falam hoje, né? Mas é essa a ideia. Davi conhecia muito bem esse território. Talvez ele tinha ido nesse território muitas vezes na sua vida, ainda na infância e na adolescência, ajudando um pastor, ou mesmo ele sozinho, guiando as ovelhas do seu pai Jessé, levando as ovelhas para comer nas pastagens verdes e beber essas águas tranquilas. Qualquer ovelha beberia nessa água, não faz nem barulho. Olha lá, não está em silêncio? Águas tranquilas. São essas águas tranquilas que o autor fala. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Talvez a interpretação correta para nós hoje, por causa da sua reputação de trazer as ovelhas de volta aos currais intactas, sem perder nenhuma das ovelhas. Jesus fala isso em outra passagem, né? Aqueles que o Pai me deu, eu não perderei nenhuma delas. Sem perder nenhuma das ovelhas, pela reputação, ele guia eles pelas veredas da justiça. A ideia de caminhos retos, veredas da justiça, caminhos retos e planos. No meio do deserto, ele guiando as ovelhas. Muitas dessas regiões tinham lugares que tinha que subir montanhas. A gente viu ali nas fotos anteriores, e tinha alguns lugares de abismos. Imagina, os pastores guiando ovelhas, um rebanho nos abismos. Se elas caíssem, teria que pegar elas de volta. Talvez tenha dessa passagem que Jesus falou: se alguém de vocês tiver 99 ovelhas, 100 ovelhas, e uma delas se perder, ou cair, ou ficar machucada. Ele fala em outra questão do sábado também, quando ele está discutindo com fariseus acerca do sábado, ele fala: qual de vocês que se tiver uma ovelha e ela cair num buraco? Essa região tinha muitos buracos, essas cavernas tinham muitos buracos onde eles caminhavam, e é por isso que fala de veredas da justiça. Mesmo que eu ande
por um vale de trevas e morte. Muitas montanhas geram vales e muitos perigos. Muitos animais moram naquelas cavernas. Estão só esperando passar uma ovelhinha para se alimentar. Quem que protege elas? Não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. A tua vara disciplina. Eu ouvi uma história, um tempo já, de alguns turistas em alguma região do Oriente Médio pararam para assistir um pastor guiando as suas ovelhas no deserto. Naquela região do Oriente Médio. Devia ser beduínos. E de repente um daqueles pastores pega a vara e começa a bater na perna da ovelha, até machucar, feriu a ovelha. Claro, né? Nós ocidentais, defensores dos animais, chamaram o guia, não falavam a língua dele, chamaram o guia, vai lá brigar com o pastor. E o guia foi brigar com o pastor, porque o pastor feriu a ovelha. Quando chegou perto do pastor, o pastor já estava enfaixando a perna da ovelha. E aí o guia perguntou, por que fizeste isso? O pastor olhou para ele, disse que uma lágrima caiu do olho dele e falou assim, isso dói mais em mim do que nela. Mas se eu não fizer isso, do jeito que ela é rebelde e se afasta do rebanho o tempo todo, ela vai morrer rapidamente. O problema agora é meu, porque eu vou ter que carregá-la até em casa. Ela não consegue andar. E ele pegou a ovelha no colo, as outras foram atrás da voz dele, e ele, com a ovelha no colo, foi em direção aonde ele deveria ir. É assim que Deus faz com a gente, muitas vezes, queridos. A disciplina dói muito. A disciplina, às vezes, pode chegar a trazer transtorno no nosso coração. Mas a disciplina, muitas vezes, é necessária. A vara tem que nos corrigir. Porque um pai, ele disciplina o filho a quem ele ama. Deus é um pai que ama os seus filhos. E precisa nos disciplinar, muitas vezes. O cajado, como eu falei antes, é o que guiava as ovelhas, protegia as ovelhas dos animais ferozes e também salvava a vida das ovelhas quando elas caíam em buracos ou estavam em alguma enrascada. Era uma arma, mas também era uma forma de pegar as ovelhas, puxar as ovelhas pelo pescoço delas, né, e trazê-las de volta quando elas estavam num buraco e ele não podia chegar muito perto delas. Então, a tua vara e o teu cajado me protegem. Se eu não for disciplinado, eu me afasto do rebanho e sou alvo muito fácil para qualquer predador. E o cajado me protege, porque se eu me envolver em algum risco, é ele que vai me tirar do risco. Então, é por isso que o autor fala, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Essa região do En-Gedi tem um bálsamo precioso. Era muito valoroso. Não sei se existe ainda, mas tinha uma planta, uma árvore, que do seu caule se trazia um bálsamo, que servia de perfume, mas também servia de remédio. As ovelhas, elas podem sofrer com moscas e mosquitos que entram nas suas narinas e nas suas orelhas e depositam larva no seu cérebro. A ovelha vai morrer rapidinho. O que os pastores fazem? Eles pegam a cabeça da ovelha e ungem, enchem a cabeça da ovelha, quando chegam em regiões assim, enchem a cabeça da ovelha com bálsamo, com óleo, para fazer com que ela seja protegida. O meu cálice transborda, tem a ideia de que Deus também faz isso comigo. Ele unge a minha cabeça com óleo. Ele me dá cura, Ele me dá autoridade, Ele me dá salvação, Ele me dá tudo de presente. Ele cuida de mim, Ele me protege desses intempéries, esses problemas que acontecem na minha vida. Ele está sempre cuidando da minha vida. Ele é aquele que me cura, que me dá o meu remédio. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Eu creio que esse final é
talvez uma experiência positiva daquilo que Davi sentia. Eu estou sempre sendo cuidado. A bondade e a fidelidade de Deus estão comigo o tempo todo. E eu tenho certeza absoluta que enquanto eu viver, eu glorificarei o nome dEle, eu louvarei o nome dEle com todo o meu ser, por causa da sua bondade e por causa da sua fidelidade. Para terminar a mensagem, eu queria ter algumas aplicações para as nossas vidas sobre esse salmo. Primeiro, queridos, nós fomos chamados para seguir a voz do pastor. Você precisa conhecer a voz do pastor. O que ele tem falado para você? Jesus, quando chama os seus discípulos, todos os seus discípulos foram chamados da mesma forma. Vem e... Uma ovelha nunca anda na frente do pastor, ela sempre anda atrás. Segue-me. Anda comigo. Eu cuido de você. Eu sei dos teus problemas e das tuas dificuldades. Confia em mim e segue-me. Segue-me. Ouça a voz do teu pastor. Fomos chamados para andar sempre unidos. Vocês precisam uns dos outros, queridos. Foi Cristo que nos ensinou assim. Nós precisamos uns dos outros. Nós dependemos uns dos outros. Os mais novos dependem dos mais velhos. Os mais velhos também, de alguma forma, precisam de algumas formas, de alguns dons e talentos que só os mais novos conseguem produzir. Nós precisamos, enfim, uns dos outros. Nós precisamos andar unidos. Nós precisamos viver essa unidade em Jesus. Jesus fez uma oração, e uma das orações mais lindas que ele fez foi, diz assim: Pai, eu quero que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. E depois ele diz assim: e o mundo conhecerá eles, os conhecerá como meus discípulos, se verdadeiramente eles forem um. Nós precisamos andar unidos, fomos chamados para isso. Fomos chamados para produzir durante toda a vida. Ainda não chegou o tempo de produzir, ainda não ouvi o chamado de Deus, ainda estou esperando, queridos. O dia que você nasceu de novo, você já foi chamado para produzir em Cristo Jesus. Você tem algo para oferecer para alguém. Às vezes um abraço faz mais diferença do que qualquer outra coisa. Às vezes uma atenção para uma pessoa, ouvir alguém que está desesperado e levar a ela esperança para a sua vida, já é um servir ao Senhor. A gente quer servir ao Senhor, a gente pensa que servir ao Senhor é isso aqui. Não é. Servir ao Senhor é todo dia, cuidar da tua casa, cuidar da tua família, cuidar dos teus filhos, cuidar das pessoas, olhar para uma pessoa necessitada e eu poder oferecer algo para ela. Orar por alguém, visitar alguém nas suas dificuldades. Isso é servir mesmo. É essa ideia de produzir que Deus espera de nós. Ser uma pessoa melhor, ter mais aparência com o nosso Mestre, o nosso Senhor, ser mais parecido com Jesus todos os dias. É isso que faz a diferença no nosso serviço. Não se preocupe em estar em algum lugar para servir. Servir a Jesus, servir ao reino de Deus é todo dia, toda hora, em todo momento. Ele te dá oportunidade em todo o tempo. A partir do momento que você anda com Ele, deixa Ele produzir fruto na sua vida, sempre você vai ter algo para dar para alguém, para oferecer para alguém. Rios de água viva fluirão do seu interior. Mesmo que sejamos rebeldes, Ele usa a sua vara para nos trazer de volta ao caminho. Talvez nas nossas vidas a gente vai se desviar para um lado ou para o outro. E se desviar não é sair da igreja não é isso que eu estou falando. Às vezes tem gente dentro da igreja que está desviado. Você sabe o que eu estou querendo dizer. Se afastar mesmo do Senhor, deixar de ouvir a sua voz, deixar de orar, deixar de ter relacionamento com Ele. Isso tudo para mim é se desviar. E às vezes a gente precisa voltar para o caminho. É a vara dele que vai te levar para o caminho, queridos. Não se aborreça, porque toda transformação acontece em meio ao deserto. E toda transformação acontece com a vara do Senhor. Você quer mudar a sua vida? Quem quer ter a sua vida transformada? Fica tranquilo.
Vai haver provas para você ser transformado. Porque a gente não é transformado em meio a provas. A vara do Senhor precisa cuidar de nós muitas vezes. Precisa nos mostrar, está aqui, eu quero que tu ande por aqui. Ali tu vai cair no desfiladeiro. Por esse lado tu vai cair num buraco. Aqui, as veredas da justiça. É por aqui. Segue os meus passos. Anda por onde eu andei. E às vezes a vara dele precisa colocar nós no caminho de novo. Mesmo que venhamos a nos isolar e nos percamos no caminho, ele usa o seu cajado para nos trazer de volta ao rebanho. Não se isole. Você precisa de gente. Ovelha precisa de ovelha. Você está dentro do rebanho. Não se isole jamais. A não ser por poucos períodos, e Jesus nos ensinou isso, né, para orar e tudo mais. Isso é outro tipo de coisa que eu estou falando. É de caminhar a sua vida isoladamente. Não faça isso. Procure pessoas, cresça junto. Para encerrar mesmo. Durante o ano de 2023 e por toda a tua vida, deixe o teu pastor te guiar para andar no meio do rebanho, cuidar das tuas dores, te proteger dos teus medos, te alimentar com um bom pasto e refrigerar a tua alma com as águas vivas. Ele quer cuidar de ti. Ele quer cuidar de você. Vamos colocar de pé. Hoje ele está aqui. Hoje ele está no meio do rebanho dele. Eu não sei como é que você tem sido no meio do rebanho. Não sei se você tem se afastado, ou se você tem andado próximo a ele. Mas ele está fazendo o convite que ele faz, o chamado que ele faz, e sempre fez sobre a sua vida. Ele não faz uma vez só. Por muitas vezes ele vai continuar fazendo. Ah, mas pastor, você não sabe o que eu estou fazendo, minha vida está destruída, eu estou fazendo um monte de coisa errada. Nunca vai encontrar perdão em outro lugar a não ser em Jesus. Tu nunca vai encontrar cura em outro lugar a não ser em Jesus. Mesmo que a tua vida hoje esteja destruída e você esteja, no teu ponto de vista, fazendo um monte de coisas erradas, saiba de uma coisa, Ele não deixou de te amar. Ele quer trazer você para perto. É Ele que vai tratar a tua vida. É Ele que vai te ensinar a caminhar novamente. E essa mudança que você espera para caminhar com Ele, Ele quer fazer durante o processo. Ele não quer que você mude antes para poder ser apto para caminhar com Ele. Ele vai fazer durante o processo. A única coisa que você tem que fazer é ouvir a voz dEle dizendo: siga-me, sair do seu lugar e ir após Ele. Amém? Vamos cantar uma canção. Faça a sua oração nesse momento. Use essa canção como sua oração. Depois a gente vai orar aqui. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do seu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu.
Eu não sei se seguiu em 2022. Talvez você seguiu muita gente aí no Instagram, né? Você seguiu muitas vozes, não sei. Você sabe quem você seguiu. E eu não sei o que essas vozes te levaram a fazer. Não sei. Não sei o que essas vozes produziram na sua vida, não sei. Você sabe. Não sei se essas vozes te aproximaram do Senhor ou te afastaram do Senhor. Te aproximaram do reino de Deus ou te afastaram do reino de Deus. Eu não sei. Mas eu sei que Ele está aqui te fazendo o mesmo convite que Ele já te fez algumas vezes. Ele está dizendo, eu estou aqui. Conheço as tuas dores, os teus problemas e as tuas dificuldades. E o meu convite é, vem e segue-me. Segue-me. Segue-me, com certeza, tu não terás falta de nada. Segue-me, com certeza, você terá alimento para a tua alma. Segue-me, e com certeza, de ti fluirão rios de água viva. Segue-me, e com certeza eu transformarei o teu caminho em veredas de justiça. Segue-me, e com certeza que mesmo que você esteja andando por um deserto, temendo a morte, andando por vales tenebrosos, mesmo assim, eu estarei contigo. Segue-me e a minha vara, ela te disciplinará e te transformará o teu coração, como disse essa canção. E o meu cajado te protegerá de qualquer inimigo. Segue-me e a tua cabeça será ungida com óleo. Não há dor que eu não possa curar. Não há problema que eu não possa resolver. Segue-me e a minha bondade e a minha fidelidade te seguirão todos os dias da sua vida. Segue-me e eu te levarei à casa de meu Pai. E lá você terá o relacionamento eterno com Ele. Simplesmente segue-me. Jesus, em teu nome, nós te pedimos, ó Deus, pelo teu povo. Em teu nome nós oramos por nossas vidas, rebanho do teu pasto. Senhor, guia-me, guia-nos. Nós precisamos de ti o tempo todo, Senhor. Nós não sabemos escolher nem o bom alimento para nossas almas, se o Espírito do Senhor não trouxer discernimento aos nossos corações. Senhor, todas as coisas nos afligem nesse mundo. O mundo é contra a gente, o Senhor disse mesmo isso. Mas com o Senhor nós temos coragem de viver, e coragem de vencer, e de ser luz em meio às trevas. Senhor, dá-nos, ó Deus, esse sal, o sal que vai fazer essa terra ser curada, trazer paz para esse lugar. Ensina-nos, ó Deus, sobre aquilo que o Senhor constantemente tem falado a nós. Ensina-nos a viver a vida, a nova vida que o Senhor nos deu, a amar como o Senhor nos amou, a perdoar como o Senhor nos perdoou. Ensina-nos, Senhor. Senhor, vem guiar os nossos passos. Nós queremos verdadeiramente te seguir. Precisamos sim, muitas vezes passar por desertos para aprender e para crescer, mas com certeza o Senhor estará conosco em todo o tempo. E com certeza a tua vara e o teu cajado nos protegerão. Coloca essa fé, essa confiança, essa esperança em nossos corações, Senhor. Não nos deixa sair daqui desolados e desesperançosos. Não, Senhor. Mas que nós possamos ouvir a tua voz que diz, para todos nós que estamos cansados e oprimidos, vinde após mim, porque em mim vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Que nós possamos encontrar esses pastos verdejantes para nós descansarmos e essas águas tranquilas para satisfazer as nossas almas. Em ti, Senhor, em ti, em teu nome nós oramos. Muito obrigado. Amém e amém. Louvado seja o teu nome, Jesus. Amém.